Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Hoje a gente está gravando num dia muito especial, Dia das Mulheres. A gente está aqui muito emocionada, lendo e assistindo muitos vídeos sobre a luta das mulheres e que a gente está sempre abraçada aqui com os homens que estão juntos com a gente nessa luta, porque a luta das mulheres não é só para as mulheres, é uma luta de todo mundo, a gente não cansa de falar, o feminismo não é exclusivo das mulheres, o feminismo é uma luta da sociedade, da questão civilizatória da sociedade. E hoje é um dia mais especial ainda, porque acabamos de saber que o ministro Fachin anulou todas as sentenças da Lava Jato voltadas ao presidente Lula, ele acaba de resgatar seus direitos políticos, e a gente vai falar com uma pessoa muito foda para falar sobre isso, mas sobre outras coisas mais, que é o querido André Constantini, o militante petista, o militante pelas favelas do Brasil. Saravá, André, bem-vindo nesse dia auspicioso. Saravá a todos e a todas que nos assistem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero aqui externar publicamente o meu agradecimento. E esse dia, que pode ser assim por dizer, um dos dias mais felizes da minha vida, né? Desses 44 anos de vida dura, sofrida, enquanto homem negro, nesse país racista que é o Brasil. Lutei muito por isso. Então, assim... Não só lutou, como deu a cara, literalmente a cara a tapa, né, André? Você deu a cara a tapa, petista, para gente que acredita no país, realmente esse dia é muito emocionante, né? Acho que a gente lutou muito dentro do partido, né, para que a gente não abandonasse o Lula, entendendo que a inocência dele iria estancar a sangria do golpe continuado, e hoje eu só tenho que agradecer aos meus orixás e Xangô, que rege minha cabeça, que é o orixá da justiça. Enfim, ele desceu com o seu machado e fez justiça aqui para o Lula. Aqui. Eu estava lendo aqui também, André, que o Marco Aurélio, do grupo Prerrogativas, estava falando que, na verdade, foi uma decisão mandrake, porque libera a cara do Moro, né? Não estando suspenso, né? Estando anulados os processos, não vai haver o julgamento de suspeição do Moro, porque não existe mais processo. O judiciário deu ali deu um agazinho na gente para livrar, na verdade, a cara e tentar também resgatar a reputação do judiciário, que com a Lava Jato foi para o ralo de uma vez, né, André? André, na verdade, a gente está começando com esse assunto aqui porque a notícia é quente de agorinha. Esse programa vai ao ar daqui 2 dias, na quarta-feira, dia 10, e então a pauta desse programa é saber da tua luta, da tua prisão recente na quarta-feira passada, vai fazer uma semana, o que isso representa e como é que você está se posicionando em relação a isso. Antes de mais nada, queria avisar a todos, e eu fiquei sabendo, eu assisti a tua participação agora há pouco no 247, André está com dor de garganta, então a gente vai pegar leve contigo, André, tá bom? Vai se cuidar, porque você é figura fundamental nessa luta, você não pode cair não, cara. Obrigado, realmente eu estou com dores na garganta e com muita falta de ar. Eu fui infectado com o vírus da Covid no início, né? Nós realizamos um trabalho de sanitização na Babilônia e em outras favelas. É um trabalho que te expõe muito em contato com o vírus, né? Um trabalho essencial para os territórios de favela, e eu fui infectado com a Covid. Superei a Covid, mas fiquei com sequela. A sequela é o cansaço, a falta de ar. Eu sempre fiz esportes, né? E hoje eu tenho dificuldade de dar uma corrida, de fazer um esporte. Eu estou dando aulas de defesa pessoal para as mulheres, então eu tenho cansado muito rápido. E 3 dias já constantes aí, dores na garganta. Amanhã eu vou estar indo ao médico, né? Espero que eu não tenha sido reinfectado com o vírus, mas eu queria dizer a todos e a todas que eu estou nas ruas, né, lutando pela inocência do Lula, que enfim chegou. Fico muito feliz, mas estamos nas ruas levando outras pautas. E olha, se eu fui reinfectado, eu quero dizer a vocês, não me arrependo de nada, de ter ido para as ruas, sabe, de ter me exposto, porque eu estou lutando pelo Brasil. O Bolsonaro transformou o Brasil em uma grande câmara de gás, e nós, brasileiros, estamos morrendo
asfixiado lentamente. Nós precisamos derrubar esse genocida e só o derrubaremos nas ruas. É as ruas que vai derrubar o Bolsonaro. É lá que se enfrenta o fascismo, com coragem, com intrepidez, com ousadia e com altivez. Não tem repressão estatal, não tem milícia, não tem porra nenhuma que me impeça de ir para as ruas. Então amanhã eu vou fazer o exame, espero que eu não tenha sido reinfectado, mas amanhã eu já estou na Cinelândia dando aulas de defesa pessoal para os companheiros. Até essa notícia é linda hoje no Dia das Mulheres, saber que, né, que você está se dedicando, né, se voluntariando nesse serviço tão importante para nós mulheres, sabendo, né, da violência da qual as mulheres são vítimas, né, e que enfim, a truculência com que o Estado ignora. Hoje mesmo ficamos sabendo que o Bolsonaro se recusou a participar da homenagem lá na ONU, feita, né, por mais de 60 países, mais de 60 democracias fizeram uma homenagem às mulheres, e, obviamente, o Bolsonaro, junto com a Polônia e mais outro país aí ditatorial, se recusaram a participar. Então, é bom saber que a gente conta com os amigos, com os parceiros, com os companheiros, com os camaradas homens ao nosso lado nessa luta. André, queria saber um pouco da tua luta na favela. Você é homem preto pobre da favela. Obviamente, você nasceu alvo, né? Você nasceu com aquela rodinha aqui, né? E uma flechinha, nasci alvo. Como é que foi a tua formação? Eu queria falar isso porque, caso as pessoas não saibam, o André foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi que você chegou lá e como é que foi que você saiu. Dá uma contadinha para a gente? Bem, assim, vou resumir brevemente a minha história. Eu sou filho da Neide Aparecida Abreu de Souza, minha mãe, a quem eu devo tudo, a quem eu devo quem eu sou, né? Minha principal referência, depois das minhas referências políticas. Meu pai, Luiz Henrique de Souza, já falecido, foi assassinado na favela do Vidigal em 1992. Tive uma infância tranquila, apesar de morar na favela de Chapéu Mangueira. Depois que eu fui morar na favela da Babilônia, meu pai sempre trabalhou na rede hoteleira, então nós tínhamos uma vida bem razoável, muito tranquila, tínhamos uma boa casa, não tive nenhum problema na infância com problemas financeiros. Tinha problemas dentro do lar, né? Meu pai batia muito na minha mãe e eu acabei levando a violência que eu presenciava doméstica, que a minha mãe sofria dentro de casa, para as ruas. Então, eu tinha que desabafar, né, toda aquela violência, né, jogar para fora toda aquela violência. Então, um período da minha vida eu fui de torcida organizada, baile de briga de corredor, e eu aprendi em casa, né, e acabei levando isso para a rua, que tudo eu tinha que resolver na porrada. Então, eu me tornei uma pessoa muito violenta, mediante as agressões que a minha mãe sofria, né? Toda a violência doméstica que a minha mãe sofria. E cresci com um intuito e uma única intenção: quando eu me formasse enquanto homem e tivesse um corpo físico na altura de enfrentar meu pai, eu o mataria. Então, eu cresci com esse desejo, porque eu tinha muito ódio quando ele batia na minha mãe. Eu me recordo da última surra que ele deu nela, ela teve que colocar aquele colar cervical, o rosto da minha mãe ficou transfigurado, então tinha muito ódio do meu pai. Ele nunca soube disso, né? Hoje ele já é falecido, mas eu cresci com esse propósito de, quando eu chegasse à idade adulta, com um corpo físico razoável para enfrentá-lo, eu iria enfrentar e com certeza eu iria matá-lo. Então, eu tive esses problemas na infância por presenciar a violência doméstica que a minha mãe sofria. Quando assassinaram meu pai, em 92, minha mãe já era da Igreja Universal. Ela já estava lá por cerca de 13, 15 anos e era obreira da Igreja Universal. E foi a porta que encontrava-se aberta naquele momento de desespero, de desesperança, de desalento, depois do assassinato do meu pai, e acabei ingressando na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu sou muito dedicado a tudo que eu faço, e essa dedicação levou os pastores a enxergarem em mim um potencial para ser também um pastor. E aí fui consagrado, lá a terminologia que eles utilizam é essa, fui consagrado a pastor na Igreja Universal do Reino de Deus e fiquei alguns anos lá,
naquela empresa, né, eu posso assim chamar a Igreja Universal de uma empresa, porque eu tinha metas e cotas a bater mensalmente na arrecadação, e se eu batesse essas metas e cotas, eu subia na hierarquia da igreja. É assim que funciona a Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje, as igrejas evangélicas neopentecostais tornaram-se o melhor lugar para se lavar dinheiro aqui no Brasil. Lá lava-se dinheiro do jogo do bicho, do tráfico, dinheiro desviado da política. É uma festa, é uma festa. E o Estado não constrói nenhuma ferramenta para conter ou para fiscalizar o fluxo de dinheiro que circula dentro das igrejas de grande porte, as neopentecostais. Então, foi uma passagem que eu tive na minha vida e eu entendo que foi importante ter passado pela Igreja Universal, porque lá eu adquiri o aperfeiçoamento do dom da oratória que eu já tinha. Eu podia muito bem hoje, companheiro, ao sair da Igreja Universal, abrir uma igreja própria. Eu posso dizer para você que eu não estaria mal. A igreja estaria cheia. Mas eu decidi, né, foi uma escolha, utilizar do dom que eu tenho, esse dom da oratória, de conseguir persuadir, tocar as pessoas com a fala, e decidir usar todo esse talento, esse dom, em prol da construção de uma revolução socialista aqui no Brasil. Uhum. E como é que veio essa questão da favela para você? Você que nasceu na favela, enfim, que enfrentou todas essas... A sua história parece que é uma história comum na favela, mas é comum também na Zona Sul, né? Nas coberturas, né? De pai que bate em mãe, de violência doméstica. Essa história é uma história comum, só que não dá notícia, né? Falar que o fulano lá da Zona Sul... Eu acho que o grande diferencial de uma família classe média, que também sofre com a violência doméstica dentro desses lares, é o poder aquisitivo. É a questão da estrutura financeira. Eu acho que essa estrutura financeira existente ali dá um suporte, né, para que essa família continue unida, mesmo com todos os problemas de violência doméstica, de drogas, que acontecem também nas famílias de classe média, nas famílias da elite, da burguesia. Só que o estrago aqui na favela é muito maior, né? Isso gera uma desestrutura justamente pela questão econômica, né? Nós não temos o mesmo poder aquisitivo para tratar, né, um parente, um ente querido nosso que sofre com os problemas de drogas, né? Porque o problema da droga no Brasil é um problema que deveria ser tratado pelo Estado, não com um cunho religioso. A religião não tem que intrometer-se na questão do problema de droga, e nem numa questão da pauta da segurança pública. Drogas, o problema das drogas no Brasil é uma pauta de saúde pública, e é assim que deveria ser tratado. Só para responder a sua primeira pergunta, eu quero só deixar aqui como foi que eu saí da Igreja Universal. Acho que é importante falar isso. As pessoas sempre perguntam, André, o que te fez sair da Igreja Universal do Reino de Deus, no local onde você tinha um salário, né, você tinha uma vida ali estabilizada, você poderia manter-se lá até hoje. Eu conheço, companheiros meus que ainda estão pastor na Igreja Universal, que eles não sabem porque os caras já passaram dos 50, né? Eles sabem que não tem condições de inserção no mercado de trabalho, que aqui no Brasil, quando a pessoa alcança uma idade, ao invés da experiência dela, né, qualificar ela cada vez mais, né, ela se torna inapta, né, para o mercado de trabalho, ela é descartável, né? Então eles falam assim, pô, eu vou sair daqui, aqui eu tenho um salário. Aqui eu tenho um salário, a igreja pagou o aluguel do meu apartamento, eu não vou sair daqui. Eu sei que isso é uma mentira, eu sei que isso aqui é um antro de ladrões, mas eu não tenho como sair daqui. Então, muitos permanecem lá, mesmo sabendo que é uma farsa aquilo ali, porque o cara realmente não tem como se sustentar fora da igreja. Foi lendo a Bíblia. Eu acho que é isso que é interessante. Eu comecei a estudar o dízimo, né? E comecei a estudar o último livro do Velho Testamento, que é o livro do profeta Malaquias. E lá, estudando de forma aprofundada, eu descobri, primeiro, o dízimo é uma prática judaica, não serve para os gentios, que é a forma que a Bíblia trata os outros povos, são gentios, né? Aqueles que não são judeus. E segundo, a Bíblia, o dízimo, ele era recolhido pela tribo de Levi, que não tinha passado por um processo de reparação das 12 tribos de Israel. E esse alimento, que o dízimo também nunca foi dinheiro, era alimento, ele era destinado para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Então,
Quando eu compreendi isso, eu falei, pô, peraí, é mentira. Primeiro, é uma prática judaica. Segundo, nós transformamos alimento em dinheiro. O dízimo nunca foi arrecadado em dinheiro, em espécie de dinheiro, era em alimento, né? Você tirava a dízima, a 10ª parte da colheita, e essa 10ª parte a tribo de Levi, o levita, recolhia e destinava para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. E aí eu fui conversar com o bispo responsável. Falei, olha, bispo, eu li aqui, ele riu, pô, eu me recordo como se isso fosse hoje. Ele riu e falou, e aí, malandro? E aí? Você vai ficar com a gente ou vai procurar emprego? E aí? E o que tem isso? Que o dízimo não é nosso, que o dízimo é uma prática judaica? O que tem isso? É a nossa fonte de renda. E aí? Vai ficar com a gente ou vai procurar trabalho? Eu falei, vou procurar trabalho. E assim eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu queria fazer essa pontuação aqui. Faz quanto tempo isso? Que eu saí da Igreja Universal? Faz uns 15... Faz muito tempo que eu não fiquei tanto tempo lá. Foi tudo muito rápido. Eu entrei e automaticamente já fui levantado, é a palavra que eles utilizam, a obreiro, e depois, automaticamente, eles enxergaram o potencial. Eles falaram, cara, tu fala muito bem, você consegue persuadir, ou você vai dar um bom pastor para a gente. E aí me consagraram a pastor. Mas também não fiquei muito tempo lá. E olha que eu acreditava que aquilo tudo era verdade, mas quando você vai para os bastidores, e você vê todo o fluxo de dinheiro, tudo que rola ali, né? Todo o falso moralismo, sabe, cara? É um falso moralismo. É o pastor que transa com a obreira, os caras, porra, fecham iate, levam prostituta, outros pastores vão para sauna gay. Cara, a igreja evangélica neopentecostal, todo respeito, é um antro de um falso moralismo que me enoja, sabe? Isso me enoja. Sabe? E são essas pessoas aí que ficam cagando regra para a sociedade. Mas quase todos eles têm essas práticas, né? Falam muito de moralismo, defendem muito a moralidade, são os arautos da moralidade, mas quando você vai olhar como é a vida dessas pessoas, é assim. Você sabe que tem um detalhe nessa sua história que você contou que eu sempre achei que tem uma coisa interessante nessas igrejas é que elas tiram as pessoas da violência, que você disse que você estava se encaminhando para a violência e que você viu na igreja uma forma de você canalizar aquilo de uma forma positiva, ou do cara parar de beber. Existe. Só que eles trocam, né, um vício pelo outro, que é o vício da exploração do homem, né? Da exploração dos inocentes, da exploração da fé, né? O que é mais grave, explorar a fé das pessoas, que é uma eles fazem o comércio da fé. É um comércio. A própria Bíblia, ela relata isso, né? Não permita que faça um comércio de vós, né? A própria Bíblia, ela orienta isso. E é um comércio mesmo. A cena de Jesus chicoteando, né? Expulsando do templo, os vendilhões do templo. Até usei essa narrativa da Bíblia relacionado à atual conjuntura do Brasil. Eu falei, olha, a esquerda, está na hora de a gente pegar o chicote e expulsar os vendilhões da pátria, se reza a pátria aqui do Brasil. Né? Que está aí o Moro, da Dallagnol, né? A Rede Globo de televisão, todos aqueles que foram cúmplices, né, do golpe que o Coração Valente, a ex-presidenta Dilma, sofreu em 2016. Eu acho que a minha trajetória na igreja é a trajetória de muitos jovens. Né? Eu costumo dizer, primeiro, eles nos roubam os nossos sonhos, né? E depois eles nos vendem drogas. Né? Então, assim, nós temos uma juventude preta, favelada e periférica sem perspectivas nenhuma em relacionadas ao futuro, nenhuma. Então, assim, o que existe dentro desses territórios para essa juventude? As drogas, as lícitas e as ilícitas, né? As ONGs e as igrejas. Essa é a trajetória nossa. São as portas que encontram-se abertas dentro desses territórios. E vale a pena pontuar, e eu acho que isso é importante, o capitalismo ele utiliza-se de ferramentas que foram construídas por ele para realizar o processo de alienação da classe trabalhadora que vive nesses territórios. E as igrejas é uma ferramenta muito exitosa que o capitalismo utiliza-se dela dentro desses territórios. Porque o que a igreja neopentecostais fomenta nesses territórios? Ela fomenta que as mazelas existentes dentro dos territórios de favela e os problemas sociais existentes ali, a solução para esses problemas vai vir do céu, vai ser uma ajuda divina, quando isso é mentira.
né, a solução para os problemas sociais, as mazelas existentes nos territórios de favela, vai findar-se a partir da nossa organização e da construção de uma revolução socialista, destruindo o sistema que nutre a miséria e a pobreza, que é o capitalismo. Então, as igrejas elas cumprem um papel muito importante no processo de alienação da classe trabalhadora, também com a teologia da prosperidade, que fomenta o individualismo e a meritocracia. Por isso que é importante que a esquerda assuma a responsabilidade de disputar as pessoas que frequentam esses templos, não as lideranças. Essas lideranças a gente tem que mandar para a vala, é guilhotina. São pilantras, canalhas, vagabundos. O Bispo Macedo é o maior bandido que eu tive o desprazer de conhecer. Mas o povo que está lá dentro, essa gama de trabalhadores que está lá dentro, essa a gente tem que disputar. É responsabilidade nossa. Como é que entrou a política na sua vida? Você sempre foi politizado? Você sempre enxergou a tua condição ali de voz? Você sempre se percebeu que você era um líder? Porque você é um líder nato. Assim como o Lula nasceu para ser presidente, para ser um... Você tem isso, a gente percebe falando contigo, você tem isso na veia, isso é do teu sangue, isso veio com você. Você sempre foi politizado? Como é que você começou o teu olhar político? Sempre fui. Muito boa a sua pergunta. Porque, desde criança, eu sempre fui muito indagador. Eu questionava as coisas. Eu era um aluno terrível para o professor que não gostava de ser questionado. Eu questionava. Então, assim, se ele passou uma matéria ali que eu não compreendi, não entendi, eu chamava ele. Falei, não compreendi, porque eu quero entender isso aí. Eu quero entender. Para você ter ideia como eu era questionador, né, e como eu questionava tudo, né, eu escrevi uma música, que eu escrevo músicas, né? Eu voltei a escrever por causa da depressão e da ansiedade. Voltei a escrever música. Eu escrevi uma música com 10 anos de idade, chamada Salarinho de Merda. Minha mãe guardou essa música. Fiquei muito feliz. Outro dia ela me mostrou, tá lá o papel todo amarelado. Eu questionando a questão do salário, que não dava para nada. Né? Que a pessoa trabalhava ali 12, 10 horas e aí para ganhar no final do mês um salarinho de merda. Né? Esse era o refrão da música. Um salarinho de merda que não dava para nada. Então, eu muito cedo eu aprendi a compreender a luta de classe. Mesmo sem saber com tanta exatidão. Né? O que fez eu, de fato, descobrir a luta de classe, né? Entender a importância da construção de uma revolução socialista, entender o porquê existe a miséria, as opressões, né? Se é fruto e é oriundo do sistema econômico vigente que controla quase todo mundo, que é o capitalismo, foi através da leitura. Aí eu fui ler Marx, aí eu fui ler Lenin, aí sim, né, toda aquela revolta, todo o questionamento, todas as indagações, eu falei, porra, era isso que eu estava procurando, agora eu já sei o que fazer. Então a leitura só me direcionou ao caminho certo, mas essa indagação, esse questionamento, essa coisa de lutar por justiça, eu tenho desde pequeno, né? Eu não gosto de ver injustiça. Quando eu vejo injustiça, eu quero lutar em favor do injustiçado. Isso está em mim, né? Por isso que Xangô está aqui acima da minha cabeça, e eu carrego isso comigo, né? E isso pode me levar à morte, eu tenho sofrido ameaças de morte, mas é o que eu sei fazer, e eu sempre falo para as pessoas, cara, procure por conta própria sentido para a sua vida, sabe? Tem que existir um sentido para que você encontre-se nesse mundo materializado, nesse corpo carnal materializado. Agora, não permita que o capitalismo condicione você ao sentido da vida que ele vai impor a você. O sentido da vida que o capitalismo impõe à sociedade é o lucro a qualquer preço, é a meritocracia, é o individualismo, é o vencer na vida. Acho que essa palestra sobre o que é vencer na vida, dá para fazer uma palestra de um século para a gente discutir o que é vencer na vida. Né? Então, assim, eu não dei a permissividade para o capitalismo condicionar o que era o sentido da minha vida. Então, eu fui procurar por conta própria, foi doloroso, mas eu achei. O sentido para a minha vida é fazer a luta, é construir a revolução socialista. Eu não sei viver sem fazer isso, sabe? Eu não sei viver, eu não consigo. Né? Várias vezes eu já tentei abandonar a luta, mas quando eu presencio uma injustiça, quando ocorre uma injustiça, quando eu vejo, eu já estou lá envolvido e lutando. Então, esse é o sentido para a minha vida, por isso não tem problema nenhum se eu perder a minha vida, eu for morto por causa disso. É uma decisão, é uma escolha. A vida é assim. A gente tem que decidir o que a gente quer para a nossa vida, e é isso que eu decidi,
e se isso custar a minha vida, vou com todo prazer, morrer com muita hombridade e com muita honradez. Estou preparado para isso. Estou preparado. Eu não quero morrer, mas eu estou preparado. Eu só queria dizer que do nosso lado aqui, a gente luta para você viver, para te proteger, para a gente conseguir criar um muro em torno de você, que a gente seja uma força, porque a gente precisa de gente como você e tem poucas pessoas com a tua disponibilidade de luta. Então, se cuida, porque a gente precisa de você. Mas vamos embora. Essa é a minha conversinha mole contigo. Obrigado. Mas eu queria falar sobre o acontecido da semana passada, quando você estava fazendo exatamente um discurso sobre esse papel vergonhoso que a polícia tem feito, né, de repressão e de, enfim, denunciando, né, os desvios da polícia. E eu queria fazer um paralelo com uma frase que eu ouvi sua também numa entrevista, de que, na verdade, a tua luta também engloba a proteção dos próprios policiais, que também são oprimidos pelo Estado, só que não percebem. Né? Eles acham que eles estão defendendo o Estado, na verdade, eles estão sendo manipulados. Eu queria ouvir tua fala do que aconteceu, que você contasse o seu relato. Você já deve estar cansado, essa dor de garganta deve ser disso também, de contar essa história, mas o público do Jogo de Damas quer saber. Então, pode resumir essa história, mas eu queria saber do teu papel dessa tua luta e como é que você vê essa fragilidade dos policiais que se traduz em violência. Né? Então, estava ocorrendo um ato nas escadarias da Câmara Municipal, na Praça da Cinelândia, contra o armamento da Guarda Municipal, já que o prefeito Eduardo Paes enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei onde ele pretende armar a Guarda Municipal. E é óbvio que nós somos contrários ao armamento da Guarda Municipal. Acho que o prefeito deveria estar preocupado em tomar medidas e ações no campo social e não de armar a Guarda Municipal. Agora, quero fazer aqui uma denúncia que eu fiz no discurso que eu estava realizando quando fui preso de forma arbitrária pelo capitão Ricardo. O armamento da Guarda Municipal, na atual conjuntura que nós vivenciamos no Rio de Janeiro, de mexicanização do Rio de Janeiro, é para favorecer a expansão e o crescimento das milícias. Não tenho sombra de dúvidas disso, e eu reiterei isso no discurso que eu estava fazendo na Cinelândia quando fui preso de forma arbitrária pela Polícia Militar. Então, a Maria dos Camelôs, mais uma vez as mulheres liderando os movimentos, ela é a grande líder dos camelôs aqui no Rio de Janeiro, ela decidiu realizar esse ato e convidou centenas de movimentos sociais que é contra o armamento da Guarda Municipal. Estava lá o MTST, MST, CUT, movimentos e entidades ligadas ao movimento negro, movimentos de favela. Nós estávamos lá representando o Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Ela abre o evento, faz uma fala e depois o microfone fica aberto. E antes da minha fala, me antecederam vários companheiros que fizeram lá suas falas, fizeram suas pontuações, suas ponderações. Chegou o momento da minha vez de realizar a minha fala. Eu fiz a fala que eu faço há 20 anos, denunciando a Polícia Militar, pedindo o fim dessa instituição maldita que é a Polícia Militar, denunciando como as armas e as drogas chegam nos territórios de favela. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para as favelas, porque aqui a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando ela realiza a apreensão de armas e de drogas em uma facção, em um território de favela controlado por uma facção, ao invés dela pegar essas armas e drogas e levar para o depósito, não. Ela revende para uma facção rival a esse território dessa facção onde ela fez a apreensão. É assim que funcionam as coisas aqui no Rio. É essa engrenagem que funciona aqui no Rio. Então, eu fui tecendo as minhas críticas, que eu sempre fiz, relacionadas à Polícia Militar, quando, de repente, o capitão Ricardo ele se sentiu incomodado, ele veio correndo até a minha direção, eu consegui visualizá-lo, eu sabia que eu iria ser preso, mas eu também não arreguei para ele, eu continuei fazendo o discurso. Eu estava visualizando ele vindo correndo, até que ele chegou até no local onde eu estava, tomou o microfone das minhas mãos de forma bruta, ele quebrou o microfone depois, eu fiquei sabendo, ele quebrou o microfone,
E aí ele falou, vou te prender, você vai ter que aprender a respeitar a polícia, você está tirando onda com a nossa cara, que não tem otário. Aí eu falei, mas você vai me prender por quê? Ele, por desacato. Eu tentei argumentar com ele aonde foi no meu discurso que ele tipificou algum crime de desacato, porque em nenhum momento eu me dirigi à guarnição que encontrava-se lá, em nenhum momento eu citei o nome e mencionei o nome de nenhum policial que encontrava-se ali. Ele não quis saber, me pegou pela camisa, me conduziu até a viatura e me levou e me conduziu para a 5ª DP. Eles não quiseram relatar para os advogados que encontravam-se no ato para onde eles estariam me encaminhando. Os advogados que deduziram que era na 5ª DP, porque era a DP mais próxima. No trajeto, que é um trajeto curto, eles tiraram fotografias minhas. Não só da minha identidade, todos eles tiraram do seu celular fotografias da minha identidade e do meu rosto. E aí eu quero reforçar essa denúncia, porque quando a polícia ela tira a fotografia de um militante, é justamente para enviar essa fotografia para os grupos privados de WhatsApp dos policiais. Então, a minha fotografia, nesse momento, está rolando solta nos grupos privados de WhatsApp de policiais aqui no Rio de Janeiro, e é uma forma de intimidar o militante, mas não me intimidou em nada. Chegando na delegacia, fui muito maltratado pela delegada plantonista, a delegada de plantão, disse que eu defendia vagabundo, que tinha que me prender mesmo, até que nós conseguimos conversar com o delegado titular, ele nos deu um tratamento humanizado, né, mais respeitoso, e mostramos o vídeo a ele e ficou constatado ali que em nenhum momento do meu discurso tem como tipificar ali o crime de desacato à autoridade. Foi a sorte, né, terem filmado, né? Foi a sorte terem filmado. Eu quero até deixar aqui para a militância, vivemos dias sombrios e a violência estatal deve acirrar-se, que o Bolsonaro vai acirrar a violência estatal no campo, nas terras quilombolas, nas terras indígenas, nas áreas urbanas, justamente porque o capitalismo ele vai utilizar-se de uma ferramenta que ele utiliza-se muito bem, que é o medo. Que, através do medo, ele vem exercer um controle social sobre a esquerda militante, para que nós não possamos tomar as ruas de todo o Brasil até derrubarmos esse genocida bandido que é o Bolsonaro. Então, a violência estatal vai acirrar-se. O que aconteceu comigo vai continuar acontecendo. O que nós temos que fazer é nos preparar enquanto esquerda no Brasil. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil é uma ditadura anunciada. Só não percebe isso quem não quer. E o Bolsonaro tem intenções de copiar o que aconteceu em um país vizinho nosso aqui, que foi a Bolívia, onde o golpe na Bolívia, eu sempre faço essa pontuação, foi com a Bíblia, teve uma participação determinante de igrejas importantes evangélicas neopentecostais e com fuzil. Teve a participação das polícias e de alguns militares. Aqui não é diferente. Só que aqui ele quer o aprofundamento do golpe. Ele quer porque estamos sob golpe. Agora é que as coisas começam a entrar nos trilhos, né? Com a determinação do Fachin da anulação dos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, aí a gente começa a estancar a sangria do golpe no Brasil. Começa a ser estancada hoje. Ela começa a ser estancada hoje. Mas o que o Bolsonaro quer é o aprofundamento do golpe. Então nós temos que estar preparados. Não podemos permitir que o medo nos controle, nos domine. O medo é uma ferramenta de controle. Acho que é uma das maiores prisões utilizadas pelo capitalismo para manter as pessoas inertes. Então não tem medo, não tem ameaça estatal, não tem milícia, não tem porra nenhuma que tire o André Constantini das ruas. Amanhã estarei na Cinelândia dando aulas de defesa pessoal para as companheiras militantes. Quarta-feira, agora com mais força do que nunca, estarei levando a imagem e a voz do Lula para os trabalhadores na Central do Brasil, e a luta, ela continua. Só irão silenciar essa voz desse homem preto, sofrido, que já sofreu muito nessa vida. Já sofreu muito. Só eu sei quantas dores eu carrego em minha alma, só eu sei quantas feridas encontram-se abertas aqui, a depressão profunda que eu sinto e a ansiedade. Mas nada desses problemas faz com que eu coloque meus problemas individuais acima da luta coletiva. Então, só silenciarão a minha voz quando tombarem meu corpo. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou cumprir o meu papel que eu assumi diante da sociedade, que é ser a voz do oprimido e a voz desse povo sofrido que vive dentro dos territórios de favela. Esse é o recado que eu tenho para mandar para as forças de repressão estatal. O medo não existe mais nesse corpo, porque vocês tiraram tudo de mim, mas tiraram também o medo.
Então, fiquem sabendo que aqui não tem medo, aqui tem disposição, coragem e ousadia de um homem que quer contribuir para a construção de uma revolução socialista no Brasil. Bom, querido, eu queria... Sempre me emociono com as suas falas, você sabe disso. Queria dizer que esse canal aqui tá de portas abertas para você, e eu queria que você... Eu não queria te expor mais do que você já está exposto, mas, para encerrar, eu queria... Em São Paulo a gente também tem milícia, a gente sabe disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa organização paramilitar aí do Rio de Janeiro, que é, né, na verdade, um símbolo mundial do Brasil, né? Assim, o carnaval, as pessoas, a favela, né? São simbólicos, né, da cultura brasileira e estão sendo, enfim, destruídos, né, por uma organização criminosa que está sendo abarcada pelo governo. O governo está aceitando esse tipo... O que você propõe? Eu acho que falar das milícias é determinante no Brasil. É uma pauta que a gente tem que sempre colocar na discussão política. Porque as milícias, é importante que a esquerda entenda isso que eu vou falar aqui. As milícias e as igrejas evangélicas neopentecostais tornaram-se a principal linha auxiliar do fascismo e do bolsonarismo no Brasil. O Bolsonaro, ele quer instalar no Brasil, né, quer consolidar no Brasil um projeto político de poder da extrema-direita, que é consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Para tal feito, é fundamental a expansão e o crescimento das milícias que controlam territórios. Atentem para isso, esquerda. Isso é muito sério. As milícias controlam territórios. E as igrejas evangélicas neopentecostais controlam isso aqui, ó. Mente. Uma coisa que a esquerda deixou de disputar há muito tempo. Mentes e corações. A gente fica disputando urnas, mas deixou de disputar isso aqui, ó. Mentes e corações. E a extrema-direita está dando de lavada, disputando mentes e corações através de uma das suas linhas auxiliares mais eficazes, que são as igrejas evangélicas neopentecostais. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se o Estado, e o Estado não tem interesse para isso, não criar ferramentas para conter o avanço econômico das milícias e das igrejas evangélicas neopentecostais, essas duas organizações, muito em breve, escute o que eu estou falando para vocês, tornar-se-ão a maior força política desse país. E aí ninguém segura mais esse projeto político de poder. Eu estou denunciando isso há muito tempo. Fui pastor da Universal e conheço muito bem as milícias aqui, sei o risco que eu estou correndo. Mas é isso que está acontecendo. A milícia... Deixa eu te interromper uma coisa, até porque existe uma suspeita com essa trupe que foi para Israel, né, a título de saber de spray nasal, para vacina, tarará, e na trupe não tem nenhum infectologista, na trupe não tem nenhum sanitarista, mas tem um capitão do BOPE nessa trupe e tem o Eduardo Bananinha. Obviamente, Israel é um país que tem interesse em armamento, em vendas de armamento, enfim. Isso Israel, que você faz... Israel, é ele que produz os caveirões que entram aqui dentro da favela. É produzido por Israel, sabe? Parte da política que é instalada aqui no Rio de Janeiro, eles foram lá aprender como Israel, o Estado sionista de Israel, e eu não estou tecendo crítica a todos os judeus, estou tecendo crítica ao Estado sionista de Israel, sei muito bem separar, o que o Estado sionista de Israel faz com o povo heróico palestino. Então, assim, Israel tem interesses, sim, econômicos nessa função, nessa questão bélica relacionada ao Brasil. Não é à toa que o capitão do BOPE foi lá. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. A democracia, que não é a democracia dos meus sonhos, mas é a que eu defendo, ruim com ela, pior sem ela, encontra-se em risco. Então, se o Estado não conter o crescimento econômico das igrejas, porque saiu uma pesquisa, companheira, que daqui a 20 anos as igrejas evangélicas neopentecostais tornar-se-ão o maior segmento religioso desse país. Tá? Daqui a 20 anos. Daqui a pouco. Então, você soma isso ao crescimento delas e a aliança estreita que elas têm com as milícias, cara, da onde vem o lucro das milícias? Da onde vem o crescimento econômico? Venda de gás, gato-net, venda de terreno, construção civil, em parceria com os cartórios e com a prefeitura, vale a pena fazer essa pontuação.
e a taxa que eles cobram, né? A taxa que eles cobram dos territórios que eles controlam. É muito dinheiro, pessoal. Vocês não têm noção. É muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. E de onde vem o crescimento econômico das igrejas evangélicas? É só do dízimo das ofertas? Não. É da lavagem de dinheiro que acontece lá dentro. Então, assim, tem muito dinheiro, tem muito fluxo de dinheiro girando em torno dessas duas organizações. Se nós não fizermos nada para conter o crescimento econômico dessas organizações, daqui a pouco, esquerda, sabe onde você vai fazer trabalho de base? Em lugar nenhum, que a milícia vai controlar tudo. Se você for entrar lá, tu vai levar a bala. E depois não vai nem adiantar fazer trabalho de base, porque as mentes e corações vai estar tudo na mão das igrejas evangélicas. Exatamente. Ou a gente se organiza para combater essa merda, ou a gente está fudido. O que eu posso fazer é fazer a denúncia, e isso eu tenho feito. Querido, eu queria super te agradecer, quero te poupar, eu sei que você tá, eu já explorei bastante você, eu sei que a tua gargantinha aí está precisando de cuidado, repouso, líquido, máscara, enfim, todos os cuidados. Um beijo no teu filhote, que é a coisa mais preciosa que você tem nessa vida. Preserve ele, que ele tem uma herança linda, né? É muito lindo ter um pai como você, ele vai ter muito orgulho de você. E queria te agradecer imensamente em nome do Jogo de Damas, desejar um grande saravá para você. Saravá é a saudação que a gente faz a todo mundo aqui nesse programa, porque é a saudação dos orixás, que abençoam essa terra, que essa terra realmente seja abençoada pelas forças do bem, pelas forças de luta, pelas forças de resistência, porque o bem não quer dizer ser passivo, né? O bem não quer dizer a gente aguentar levar porrada. Você sabe, Xangô ensina muito isso, né? Xangô ensina muito isso. Machado desceu, tá? E a inocência do Lula. Quando o Machado desce, o terreiro treme. Quem não deve, não teme. Xangô vem fazer justiça, mas ele também vem fazer cobrança. Chegou a tua vez, Moro. Chegou a tua vez. As últimas palavras são tuas, querido. Olha, hoje é um dia muito feliz. Eu lutei muito por isso, né? Todo mundo sabe a minha trajetória, a luta que eu fiz pelo Lula. Hoje é um dia de comemorar, de regozijo. Agradecer o convite, desde já convidar vocês para a estreia do nosso canal lá, para vocês passarem, fazer uma saudação, né, mandar uma energia positiva para esse canal que a gente vai abrir ainda no YouTube, dia 19 às 19 horas, eu mando o link, vocês passam lá, fazem uma saudação. Eu acho que esses canais de esquerda no YouTube têm que estar mais unidos, né? A gente não precisa e não deve competir, a gente tem que ajudar uns aos outros. Eu sinto muita falta da participação dos nossos parlamentares nesses canais, a direita é muito mais coesa nesse sentido, né? Os parlamentares divulgam na sua página nos canais, vai nos canais, né? Então, assim, eles trabalham junto para crescer na rede. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente não está competindo, a gente está disputando mentes e corações, então a gente tem que ir todo mundo junto para a gente crescer junto e ganhar a maioria possível para a gente construir uma revolução socialista aqui no Brasil. Eu tenho certeza, assim como eu falei para todo mundo que Lula ia ser presidente em 2022, que a gente ia comprovar a inocência dele, que eu vou nadar pelado naquele rio. Tenho certeza que antes de eu morrer, eu vou ver a Revolução Socialista se materializar aqui. Gente, esse foi o nosso Jogo de Damas de hoje. Queria agradecer a participação de todos, já pedindo para vocês darem likes, subirem o canal. Quanto mais gente dá like, quanto mais gente partilhar o canal, quanto mais gente assistir o canal até o final das entrevistas, esse canal sobe nas opções de escolha. O Google acaba oferecendo ele a pessoas que não tiveram acesso ainda, que não conhecem, que não sabem. Então, assim, não é uma questão egóica de dar like porque a gente quer ser legal, mas é uma questão da gente querer estar mais perto de um maior número de pessoas, a ampliar a discussão. A gente não foge à luta, a gente não foge ao contraditório, à discussão, desde que seja com uma discussão de argumentos e não de memes ou de bobagens ou de fascismo. Fascismo não, né? Porque fascista nem é gente. Convido a todos, assistam, não é só o canal Jogo de Damas, tem vários canais importantes, canais pequenos, médios e grandes, todos merecem o nosso like, o nosso curtir, o nosso compartilhamento. Eu faço isso direto, não custa nada, gente. A gente que combate tanto fake news, a gente tem nesses pequenos canais, nesses grandes lutadores aí, um lugar ao sol, né? Um lugar de voz
à esquerda, um lugar de voz ao progressismo, um lugar de voz independente. A gente não tem contribuição nenhuma, não tem patrocínio, a gente não arrecada dinheiro, a gente está aqui para discutir, para aumentar o volume das vozes dissidentes desse destrambelhamento que o país caiu. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Quarta-feira, a gente está aqui, hoje é dia 10 de março, quarta-feira que vem a gente está de volta. Saravá, Machado de Xangô.